Eu, como corintiano, não gosto do Palmeiras, muito menos da porcada. Mas tem um pouco que me intriga. E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos, pelo jeito tá dando certo essa interação. E infelizmente, semana passada, uns dias atrás, a gente teve a notícia da morte do Branny Manning. Se você não sabe quem é Branny Manning, eu vou ligar pro meu amigo Alcindo, é um camarada que ele lê tudo de teologia, e a gente vai conversar um pouco mais sobre Branny Manning. Então acompanha a minha ligação. E aí, Alcindo, tudo bem? Belê, Marcos Botelho. Esse aqui é o meu amigo Alcindo, pastor presbiteriano e leitor inveterado. Vem cá, fala um negócio. Ficou triste com a morte do Branny Manning? Bastante, muito triste. Cara sensacional. Um escritor de mão cheia e que impactou bastante a minha vida. Eu li inúmeros livros dele, sempre impactante. Ô, Alcindo, me fala um pouco sobre quem foi Branny Manning. Brennan Manning, ele nasceu no subúrbio de Nova York. Ele foi criado junto com dois irmãos. Brennan Manning, ele foi um cara que passou muitas dificuldades, muitas mesmo. Ele era de uma família muito simples, mas mesmo assim ele conseguiu ir para a universidade lá de St. John, e aí ele saiu para servir no corpo de fuzileiros. Mas aí ele, nesse tempo de universidade, ele se envolveu com o seminário católico e aí entrou no caminho de Jesus até a cruz, aquelas meditações da época dele, e aí ele se envolveu de maneira tal que ele entrou no seminário católico, fez o seminário, depois ele se graduou em filosofia e em teologia, e aí ele entrou numa comunidade e se envolveu nessa comunidade, desenvolveu uma fé nesse grupo, e aí ele até quis imitar os moldes da igreja primitiva, isso no fim dos anos 70, mas aí com algumas decepções na igreja católica, ele saiu da igreja católica, começou a frequentar uma comunidade protestante, mas também se decepcionou com as pessoas e o jeito, e aí ele aprendeu de um sábio franciscano um pouco mais sobre o amor de Cristo. E aí foi então que ele percebeu o quão belo era o evangelho e o quanto Deus tocava na vida de pessoas através dessa experiência com o franciscano. E aí ele resolveu escrever e amadurecer mais essa fé. Claro que nesse período da história da vida dele, ele teve uma série de conflitos, e um deles foi o envolvimento com o álcool, e aí ele se tratou e teve um processo muito grande, muito precioso do toque de Deus na vida dele, e o Evangelho Maltrapilho, ele conta um pouco dessa história, né? E um outro livro também, O Anseio Furioso de Deus, ele trabalha muito o que Deus fez com ele, a graça para um maltrapilho como ele. Alcindo, qual foi um livro dele que mais te impactou? Um dos livros mais impactantes foi o Evangelho Maltrapilho, com toda certeza. Nesse livro, o Brennan Manning, ele fala do Deus amoroso que toca em maltrapilhos que não merecem absolutamente nada da graça, mas a cruz aproxima esses maltrapilhos e eles podem andar novamente com Deus, podem desfrutar de uma amizade. E aí o Brennan, ele faz questão de, em todo tempo, dizer: eu sou esse maltrapilho, eu sou esse costurado pela graça, renovado pela graça, transformado pela graça, eu que me envolvi com o alcoolismo. E aí a tese dele no livro é o maltrapilho que é alcoólatra, mas alcançado pela graça da cruz, tocado pela ternura de Jesus Cristo
de Nazaré. Me fala uma coisa, você tem alguma resenha, que você costuma fazer pequenas resenhas quando lê o livro, tem no seu blog? Tem. Então a gente vai colocar o link aqui embaixo para quem está nos ouvindo poder acessar o seu blog e ter isso. Foi estudar... Ixi, Marcos, peraí que eu tenho que socorrer a minha patroa com uma agulha. Parou aí, né? Eu não parei não, cara. Cara, não pode isso aí, cara. É isso aí, cara. Eu que arrumar um buraco aqui na agulha, meu. Alcindo, além de leitor, escritor, é colocador de linha na agulha para a esposa. É isso aí, cara. Não basta ser escritor, tem que colaborar com a costura. Obrigado. Vai ajudar a sua esposa aí na autocostura, tá? A gente se vê, mano. Valeu. Abraço. Legal. Primeiro quero pedir desculpa pelo áudio aí, eu ainda estou aprendendo a gravar via Skype. Mas falando de Brennan Manning, a gente teve um fenômeno aqui no Brasil, ele foi lançado uma editora evangélica, ou editoras evangélicas. E interessante é que as pessoas começaram a ler o Brennan Manning sem saber que ele era católico, e aceitando, porque começou a ver que ele tinha muita coisa em comum e muita coisa para dizer para a gente. Por isso eu decidi falar um pouco sobre ecumenismo, algo que desde a infância eu via como um monstro, todo mundo falava, toma cuidado que isso vai destruir a nossa identidade. Mas a palavra ecumenismo, como do ecossistema, sobre saber viver numa mesma casa, saber viver as coisas em comum, é algo interessante a ser discutido, pelo menos. Antes de mais nada, temos o ecumenismo, o microecumenismo e o macroecumenismo. O microecumenismo é o ecumenismo entre denominações. Você pode até falar, mas hoje a gente conversa, hoje denominação não tem muito. Nem sempre foi assim, e ainda hoje nós temos uma rincha muito grande entre denominações. Presbiteriano falando mal de Batista, Batista falando que não aceita o batismo presbiteriano, ou não aceita a mensagem presbiteriana, o assembleiano, sempre teve isso entre igrejas históricas e semi-históricas, essa rincha entre denominações. Graças a Deus eu cresci numa missão chamada Jovens da Verdade, que ela é interdenominacional. Então ela conversa, ela dialoga, ela trabalha para todas as denominações, independente delas. E sabendo que Deus trabalha e essas igrejas também são igrejas de Jesus Cristo. Isso para mim é superado, essa conversa, essas diferenças, pequenas diferenças ou médias diferenças doutrinárias, elas devem ser superadas. Agora, o ecumenismo já é uma tentativa de um diálogo entre a igreja protestante, a igreja católica e a igreja ortodoxa. Então essas três seriam um diálogo entre uma e outra, e é o que o Brennan Manning trouxe para nós evangélicos. Esse começou a diálogo, onde a gente possa ler alguns padres e alguns monges católicos, eles possam ler alguns pastores protestantes, e esse diálogo, saber que Deus está trabalhando lá e está trabalhando aqui, independente dos erros. Você pode até falar, mas a igreja católica tem a idolatria com Maria, ou sei lá o quê. Sem querer entrar no termo sobre veneração, que eles vão discutir, a gente também, ou parte da gente, já está fazendo idolatria com dinheiro, com mamão. Então, entre um e outro, a gente está bem mal também, está todo mundo mal. Então, esse diálogo tem que começar a ser feito. E o macroecumenismo é o ecumenismo entre religiões. Aí já é uma coisa um pouco mais complicada, porque para mim, a fonte do diálogo é Jesus Cristo. Se você aceita Jesus Cristo como único Salvador, ou como mediador da salvação, aí dá para começar a conversar como uma família. Se você não aceita, sempre tem que ter tolerância, sempre tem que ter respeito, mas daí já começa a se dividir. Mesmo assim, ainda dá para ter um pouco de macroecumenismo com os rabinos, você aprender. Você pode lê-los para aprender com uma graça comum, a graça que é distribuída para todo mundo, independente da religião dela. Então, é um assunto que dá para trazer à mesa sobre ecumenismo. É algo que é para se fazer pensar. Devemos ler os teólogos católicos? Alguns têm, não só Brennan Manning, tem Henry Nouwen, entre outros, que começaram a chegar na nossa
estante de livros e devem ser lidos. Eu recomendo Henry Nouwen, talvez você não conhece, é um ótimo cara para você começar a entrar no papo com os católicos também. Bom, vocês sabem que eu lancei meu livro Vida Cristã Fora da Caixa e vocês têm que correr porque vai esgotar a primeira tiragem. A gente, graças a Deus, está dando tudo certo. Mas eu fui fazer um vídeo com caixas, e eu queria fazer um vídeo com caixas de mudança, tudo. Como tudo aqui é para a última hora e a gente teve que fazer rápido, a gente quis fazer no nosso pequeno estúdio que a gente tem aqui na igreja. E aí, meu amigo, a gente fez um negócio meio improvisado e realmente pareceu com Talmidim feito pelo pastor Ed Renekiewicz, que você pode clicar aqui, é um ótimo devocional em vídeo. E aí um dos caras que trabalham lá na igreja dele apelidou o meu vídeo de Tal Mendigo. E aí, em vez de eu ficar ofendido, eu achei, como eu adoro humor, eu achei muito engraçado. Eu acho legal esse senso de humor e realmente pareceu o Talmidim dos pobres, né? Ou dos livros dentro da caixa. Dá uma olhada um pouco no making of, só para vocês verem o que eu sofro para começar um vídeo. Entre o Renato e o Ivan, são os caras que trabalham aqui, geralmente trabalham na produção e trabalham na iluminação e depois na pós-edição. Dá uma olhada no making of. Senhor, estamos gravando. Pode começar. Tudo bem? Isso aqui é o Talmidim, não, Talmi Caixa. Não é guerra... Para fazer um vídeo a toque de caixa, né? Isso que dá pra fazer um vídeo a toque de caixa. Não é Guerra dos Tronos, é a Guerra das Caixas. Bem-vindo ao Talmi Caixa. Pronto, já fiz as piadas. Já fiz as piadas. Oi, meu nome é Ed René. Eu sou o Ed René dentro da caixa. Eu sou o Ed René dentro da caixa. Caixa torácica, cachê. Vamos lá. Enquanto o Ed lê livros, eu leio as caixas. Bíblia. Bíblia comigo. Tem número F. Legal. Vocês estão vendo, é o bullying. Antibiótico. Então, tem os rabinos e tem os encaixotadores. Exatamente. Vamos lá, vai. Eu me lembro quando eu fui me mudar pela primeira vez e fui correndo para o supermercado. É isso aí, pessoal. Na próxima semana eu acho que não tem esse vlog, mas vai ter Luitero. Então, bacana, fique atento aí nos canais, aí são 2 canais para você estar, ou 3, né? Se lembra que a gente tem o Colagem, temos o Luitero e temos esse canal do Marcos Botelho. Não esqueça de assinar o canal, deve ser mais ou menos por aqui, para você receber, ver o vídeo um pouco antes dos outros. Você também pode curtir, assim as pessoas vão começar a conhecer mais o canal. Então não deixa de curtir e compartilhar na sua rede social. Até a próxima para eu responder coisas relevantes ou não. Falou.